Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão. Perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Sou apaixonado. Sou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo. Sou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler Atos capítulo 2, 37 a 41. Atos capítulo 2, 37 a 41.
Atos capítulo 2, 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar nesta noite sobre como se dá a salvação. Como é que uma pessoa pode ser salva? Quarta-feira passada, eu falei de um assunto que foi o cessacionismo. E quem não estava aqui quarta-feira passada, eu aconselho, oriento você a assistir a mensagem de quarta-feira passada. E o assunto que eu trouxe quarta-feira passada é um assunto que é debatido. Existem posicionamentos a favor e contra. Aí eu falei quarta-feira passada que eu falei cessacionismo a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais cessaram ou não cessaram? Eles ainda existem ou deixaram de existir? Quem estava aqui quarta-feira passada sabe que nós estudamos na Bíblia e vimos que não, os dons espirituais continuam existindo. Eles não cessaram. Então essa é a posição da nossa igreja. Hoje eu estou trazendo um outro assunto que também tem diferentes opiniões doutrinárias, mas que nós precisamos nos posicionar, nós como igreja, e cada crente tem que tomar uma posição com relação a esse assunto. E a questão é: como se dá a salvação? O ser humano, ele é salvo porque ele optou e escolheu pela salvação, ou porque ele foi predestinado a ser salvo? Então são duas questões aí, duas respostas que são dadas. Uma é que, olha, a pessoa ela é salva porque ela foi predestinada por Deus antes de nascer, que ela ia ser salva. E a outra resposta é não, ela foi salva, ou ela é salva porque ela se arrependeu, aceitou Jesus, creu e aí foi salva. São essas duas posições. A posição que diz que a pessoa é salva porque ela foi predestinada a ser salva é a posição chamada posição calvinista. Essa doutrina veio de um homem chamado Calvino, João Calvino. Quem já ouviu falar de João Calvino? Quem nunca ouviu falar, precisa estudar mais, viu? Teologia. João Calvino é muito conhecido. Já morreu, viu, irmãos? Para quem não conhece ele, já morreu. Já morreu, não está mais entre nós. Está lá no céu já, na presença de Deus. E a outra posição, que é a posição, essa posição de Calvino, irmãos, é conhecida como predestinação. E tem uma outra posição, que é o outro ensino, que é o ensino que fala que não, o homem não é predestinado, ele é que toma a decisão se ele quer ou não aceitar Jesus. A decisão depende da escolha de cada pessoa. Essa doutrina é chamada a doutrina do livre-arbítrio, que é a doutrina que a nossa igreja acredita, que nós cremos e nós nos posicionamos na questão do livre-arbítrio. Vamos ver nessa noite então alguns textos da Bíblia e vamos ver, né? A salvação é por escolha do homem ou por eleição de Deus? Entendendo o seguinte, irmãos, que quando nós fazemos, quem faz a opção
pela predestinação dos salvos, tem que acreditar também, porque não tem como fugir disso, da predestinação dos perdidos. Ou seja, se Deus escolheu algumas pessoas para Ele salvar, consequentemente, Ele escolheu algumas pessoas para se perderem. Não tem como fugir disso, né? Se existe, ou se eu creio na predestinação para a salvação dos salvos, eu tenho que acreditar. Para eu ser coerente, eu tenho que acreditar na predestinação dos perdidos. Ou seja, Deus escolheu algumas pessoas para ir para o céu, e Deus escolheu outras pessoas para ir para o inferno antes delas nascerem. Então, essa é a doutrina da predestinação pura. Pode ter a predestinação já mudada, mais light, né? Mais suave, mas a predestinação mesmo, a predestinação, a raiz que chama, hoje é raiz, né? A predestinação raiz diz isso. Aquela predestinação mesmo da origem lá de Calvino, ela afirma isso. Bem, vamos ver aqui alguns textos, e começamos por esse aqui de Atos 2, 37 a 41, que fala do dia do Pentecostes, e que Pedro pregou o discurso, né, aquele sermão maravilhoso, e naquele dia se converteram, quantas pessoas diz aqui? Cerca de 3.000 pessoas. Reparem que, quando Pedro terminou o discurso dele, as pessoas perguntaram: o que faremos? O que faremos, Pedro, para sermos salvos? Porque Pedro tinha falado: olha, vocês têm que, né? Jesus era o Messias, Jesus era Deus e tal. E aí, quando Pedro terminou de pregar, as pessoas perguntaram: o que faremos? E aí, Pedro, ele diz, né? Ele fala, logo lá no início, ele diz assim: arrependam-se. Primeiro ele manda o pessoal se arrepender, ou seja, arrependam-se, tomem a decisão de arrepender, vocês vão se arrepender. E depois está escrito lá, já no final. Você até botar o texto de novo, ó? Bota o texto novamente. Está lá: os que aceitaram a mensagem, no final, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Ou seja, os que aceitaram. A gente vê uma coisa nesse texto e em outros textos que nós vamos ver. As pessoas, para se converterem aqui, elas tiveram que tomar uma decisão, que foi se arrepender e depois a aceitar. A predestinação ensina que a graça de Deus é irresistível, ou seja, a pessoa não pode resistir, né? Porque ela é predestinada. Quem é predestinado para a salvação não tem escolha, ela foi predestinada, está salva, foi predestinada. E quem foi predestinado para o inferno também não tem opção nenhuma. Mas a gente repara, irmãos, aqui nesse texto, em outros textos que nós vamos ler, que foi dada uma opção para as pessoas. Pedro diz: arrependam-se. E lá no final diz: os que aceitaram. Se houve os que aceitaram, eu concluo que houve os que não aceitaram. Isso se chama livre-arbítrio. Eu aceito se eu quiser. Se eu não quiser, se eu quiser, eu não aceito. É livre-arbítrio. Ou seja, livre-arbítrio é o poder que o ser humano tem de escolher. A graça irresistível, que é ligada à predestinação, diz o seguinte: não, você não tem opção de escolha. Você não tem como resistir quando Deus te chama, quando Deus te convida. Não é possível haver resistência, porque você já está Deus já predeterminou você a você aceitar, a você ser salvo. Então não há escolha. Mas a gente vê aqui nesse texto
E eu creio, irmãos, que haviam mais de 3.000 pessoas naquele momento, porque Jerusalém, irmãos, estava lotada de gente. Era uma festa judaica. Então, 3.000 pessoas se converteram, mas devem ter havido muitas milhares de pessoas que não se converteram naquele dia. Então, a gente observa nesse texto que não é uma graça irresistível. Mas vamos ver outros textos. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Agora presta atenção. Quem tiver sede, venha. E agora presta atenção mais ainda. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, Deus está oferecendo a água da vida, amém? Eu bebi da água da vida, você bebeu da água da vida, amém? Muitos aqui já beberam da água da vida, amém? Agora, você bebeu porque você quis beber, amém? Você ouviu falar dessa água da vida e aceitou a água da vida. Tem muita gente hoje aí que não aceitou ainda, não aceitou, porque é algo que voluntário, livre-arbítrio. Aqui está escrito: quem quiser. Infelizmente tem pessoas que não querem, né, irmãos? E Deus não vai forçar essas pessoas. Elas não querem, Deus vai forçar? Não. Então é quem quiser, beba de graça da água da vida. Vamos lá, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmãos, Jesus está falando aí de duas portas, uma estreita e outra larga. E ele está falando que tem pessoas que umas vão entrar pela estreita, outras vão entrar pela larga. Ou seja, existem duas portas, existem duas opções. As pessoas podem escolher entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Nós que estamos aqui escolhemos entrar pela porta estreita, que é a porta que leva para o céu, amém? Outras pessoas estão optando entrar pela porta larga. Pode ser que um dia elas pensem melhor, reflitam, ouvindo o evangelho, e mudem e vão para a porta estreita, amém? É uma opção de escolha. Eu vou pela porta estreita ou vou pela porta larga? Então, Jesus está falando aqui que tem duas opções. Se tem opções é porque tem o quê? Escolha, amém? Então tem escolha. O texto de Josué, eu acho que não precisa nem a gente ler. Josué está lá em Josué 24, 14 e 15. Josué faz aquele último discurso dele, né? E ele diz o que? Lá no final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes ele diz o que? Se porém, está lá escrito, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses lá dos seus antepassados, lá do Eufrates, lá do Egito, ou se ao Deus Todo-Poderoso. Mas vocês devem escolher. Olha, escolha. Não há um determinismo. Não, está determinado que você vai para o céu. Não, é escolha. Josué disse: escolham. Vocês têm o livre-arbítrio de escolher o que vocês querem da vida de vocês. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos estão aqui porque hoje à noite vocês vieram para a igreja porque escolheram, não foi? Foi ou não foi? Vocês escolheram. Teve gente que escolheu ficar em casa, não é verdade? Mas vocês escolheram estar aqui. Escolha. Cada um escolhe de acordo com o que acha melhor, do que a sua consciência. Olha o que o salmista disse lá no Salmo 119, 30. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então,
Ele escolheu. O salmista, ele podia não ter escolhido, mas eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Então, é decisão do ser humano. O ser humano é que escolhe, é que decide com relação, porque nós estamos falando da salvação, né? Com relação à salvação, ele que escolhe, ele é que decide, ele é que decide, ele tem livre-arbítrio para decidir, né? Vamos ver um outro texto, é Lucas 7, 24, 30. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora presta atenção nessa parte aí. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Agora presta mais atenção ainda aqui nessa parte. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, e não sendo batizados por João. Ou seja, os fariseus ouviram, entenderam tudo, mas o que é que diz aqui o texto? Eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. Ou seja, Deus tinha um propósito de salvar os fariseus. Deus amava os fariseus, queria salvar os fariseus, mas eles tomaram a decisão de rejeitar. Eles não quiseram. Deus ofereceu para eles a graça aqui, ó, a salvação. Deus estendeu as mãos para os fariseus, mas eles não quiseram. Irmãos, até hoje acontece isso. Deus estende a mão para o ser humano e o ser humano recusa, né? Deus está sempre estendendo a mão. O ser humano está morrendo afogado, Deus está estendendo a mão, né? E alguns aceitam, nós aceitamos a ajuda, não foi, irmãos? Você pegou na mão de Deus assim, ó. Mas tem pessoas que rejeitam. Os fariseus rejeitaram o que Deus tinha para eles. Se nós acreditássemos, irmão, na predestinação aqui, o que aconteceria? Os fariseus não iam poder resistir, porque eles já estariam predestinados. Então não há como resistir de acordo com essa doutrina da graça irresistível. Não tem como resistir. Mas o texto está dizendo aqui que os fariseus resistiram, não quiseram. Irmão, só vai para o céu quem quer, e só vai para o inferno quem quer. Amém? Só vai para o inferno quem quer, e só vai para o céu quem quer. É o livre-arbítrio do ser humano. Vamos ver um outro texto, que é Mateus 23, 37. Vamos ver esse texto, Mateus 23, 37. Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O que é que Jesus vai fazer, irmãos? Ele quis. Não, o povo não queria. Ele quis juntar vocês como os pintinhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas dela. Mas vocês não querem. Vocês vão sofrer a consequência. Mas eu não vou forçar vocês. Eu não vou. Nem meu pai vai forçar vocês a fazer nada. Se vocês não querem, não querem. Fazer o quê? Não é verdade? Então, esse texto também, irmãos, nos mostra que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio o ser humano tem.
Vamos lá no Antigo Testamento, Gênesis 15, 16. Olha o que Deus fala para Abraão, Gênesis 15, 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus está falando, irmãos, para o servo dele o seguinte: olha, eu não vou dar essa terra ainda para vocês, para você e para a sua descendência, porque eu ainda vou esperar que esse povo que está aqui, esses cananeus, eu vou esperar 400 anos. Olha como Deus é paciente, irmãos. Olha, Deus estava na quarta geração, é que os seus descendentes voltarão para cá e tomarão posse dessa terra. Agora, por quê? Por que não dá logo a terra para a gente, se é nossa? Aí Deus fala: porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Irmãos, isso nos diz o quê? Que Deus ainda esperava que houvesse, quem sabe, uma mudança de comportamento dos amorreus. Os amorreus aqui, irmãos, é o nome que podia ser dado a todos os habitantes de Canaã. Às vezes eles eram chamados de cananeus, às vezes eram chamados de amorreus. Então, amorreu significa todos aqueles povos que habitavam em Canaã. Então Deus está dizendo: olha, eu ainda vou esperar 400 anos, porque a medida do pecado deles ainda não, né? A panela não está cheia ainda não. Quem sabe eles não se arrependem? Quem sabe? Agora, irmão, se houvesse um determinismo ou uma predestinação, por que Deus esperaria 400 anos? Se já estava tudo determinado. Não, esses amorreus já estão predeterminados, que eles não vão mesmo. Então, não, irmãos, 400 anos Deus esperando por uma mudança de comportamento daquele povo, que não se deu, não adiantou. Eles ficaram mais 400 anos na terra e não mudaram de atitude. Ou seja, Deus está respeitando, Deus respeita, né, o nosso livre arbítrio. Agora, Deus sabia, irmãos, que os cananeus não iam se arrepender? Sabiam. Agora, isso se chama presciência. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Sabe ou não sabe? Sabe, porque Ele é onisciente. Claro que Ele sabe. Ele sabe quem vai se perder e quem vai se salvar. Isso se chama a presciência de Deus. É a presciência. E nós cremos nisso, irmãos. Não é Deus quem determina os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Embora Ele saiba quem vai para um lugar e quem vai para o outro. Ele conhece o destino de cada pessoa. Mas quem vai decidir isso quem decide é cada ser humano. É cada pessoa. Cada pessoa. Vamos ver, irmãos, o exemplo de Caim. Está lá em Gênesis 4, 6, 7. Esse texto está aí na Bíblia. Olha o caso de Caim, por exemplo. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus está dizendo para Caim: Caim, você agiu mal. Mas se você agir certo, eu vou te abençoar. Agora você precisa agir certo. Tenha cuidado, haja certo. Ou seja, cabia a Caim, irmãos, decidir o que ele ia fazer, o bem ou o mal. Isso é o que? Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então, é só para lembrar os irmãos, a doutrina da predestinação, ela afirma que o homem não tem livre-arbítrio. Ele não tem condição de escolher nada, né? Ele não escolhe nada. Mas a gente está vendo mais um texto, Caim, Deus está falando: Caim, olha, mude de atitude.
Vamos levantar aqui, irmãos, algumas questões, alguns problemas com relação à predestinação. Por exemplo, se o destino das pessoas já está definido, qual a razão de nós evangelizarmos? Pastor, vamos pensar um pouquinho. Estão entendendo o que eu estou falando? Se já está decidido quem vai para o céu e quem vai para o inferno, para que a gente ir lá em Euclides da Cunha, nos povoados? Para que a gente ir lá em Mãe Inácia, Lagoa do Guedes? Se já quem vai ser, quem Deus predestinou para salvo, vai ser salvo. Só a gente ir lá, por que a igreja vai evangelizar? Os irmãos estão entendendo a lógica? Porque essa é a conclusão que a gente chega, irmãos. É ou não é verdade? Evangelizar para quê? Se já está decidido quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Não tem isso aí, evangelizar. É por isso, irmãos, que geralmente quem crê nessa doutrina ou evangeliza pouco ou não evangeliza. Porque ele pensa, né? Bom, de acordo com o que eu penso, não há necessidade de eu evangelizar. Por que Paulo fez 3 viagens missionárias? Por que Paulo foi em lugares que ninguém nunca tinha ido pregar o evangelho? Se já estava decidido quem ia ser salvo e quem ia ser perdido. E outra coisa, irmão, se Deus já determinou quem vai ser salvo, vai ser salvo. Vai ser de um jeito ou de outro, vai ser salvo. Então, a pregação do evangelho se torna desnecessária. Outra coisa, por que Jesus nos mandou evangelizar, se Ele já definiu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? Por que Jesus fazia o convite às pessoas? Venham, né? Por que Ele convidava as pessoas para a salvação, se Ele sabia que ali já tinha gente predestinada para o inferno? Oi, irmãos, como é que eu vou convidar você? Venha, eu estou sabendo que você está no inferno, venha me aceitar. Oi, irmãos, olha, isso é incoerência. Por que convidar então? Qual o sentido, irmãos, de falarmos do amor de Deus para as pessoas e insistirmos para elas aceitarem Jesus, se elas já estão predestinadas a irem para o inferno? Como é que eu vou dizer para a pessoa, olha, Jesus te ama? Me ama, é? E por que Ele está me mandando para o inferno? Por que Ele me predestinou para o inferno? Como é que fica, irmãos? Não tem como conciliar essas coisas. É muito difícil conciliar o amor de Deus, a justiça de Deus com essas questões. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo nada, diga, pastor, não estou entendendo nada. Olha, irmão, eu estou tentando explicar assim bem fácil, viu? Uma linguagem bem simples, bem fácil, né? Uma coisa bem, né? Uma outra coisa, irmãos, vai haver um julgamento no céu, vai ou não vai? Bom, se supõe, irmãos, que um julgamento, quando a pessoa vai ser julgada, é porque ela teve opções de fazer diferente do que ela fez. Por exemplo, uma pessoa que assalta o banco, ela vai para julgamento, né? Essa pessoa que assaltou o banco, ela pode ser inocentada ou condenada, depende lá do juiz, né? O juiz vai fazer as perguntas. Mas assim, essa pessoa que assaltou o banco, ela tinha outra opção? Tinha, de não assaltar o banco, não é verdade? Tem opção. A pessoa sempre tem opção, irmãos. São raros os casos que a pessoa diz assim, eu só tinha essa opção. Tudo bem, se só tinha essa, mas na maioria dos casos a pessoa tem outro caminho a tomar, né? Como é que nós iríamos julgar uma pessoa, um juiz, por exemplo, vai condenar uma pessoa, se aquela pessoa não tinha outra opção, porque já estava determinado que ela teria que agir daquela maneira? Seria justo esse juiz condenar essa pessoa, se ela não tinha uma outra opção, se não foi dada a ela uma outra opção? Irmãos, a predestinação é assim, não dá outra opção, porque você já está
Deus já predeterminou. Não tem. Você vai para o inferno. Por quê? Porque Deus assim quer. Deus assim quis. Porque não há uma opção para a pessoa. Não dá opção. Então, até pela questão do julgamento, né? Seria um julgamento até aos olhos do homem, mas se a pessoa não teve a opção, por que ela está sendo condenada? É o destino dela. Esse é o destino dela. Não tem. Então, agora tem outros textos aqui, irmãos, que não estão na Bíblia, mas eu vou convidar os irmãos a lerem. Lerem comigo. Começando com Jeremias 21:8. Jeremias 21:8. Eu falei que não está na Bíblia? Hoje, irmão, desculpa. Não está aí é o hábito. Os irmãos agora devem ter coçado a cabeça aí. Jeremias não está na Bíblia. Vamos ver se está, né? Na minha está, graças a Deus. Está na sua? Veja aí. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Agora escolha. Quem quiser pelo caminho da vida vá, quem quiser pelo caminho da morte vá. Agora vocês escolham. Deus usando Jeremias para falar ao povo de Israel. Vocês escolham. 1 Timóteo 2, 4-6. Também não está aí, não vai aparecer na tela. 1 Timóteo 2, 4-6. Timóteo 2, 4-6. Diz assim. Falando de Deus, viu? Falando de Deus. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ver só. Vamos continuar lendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Olha o que Paulo está falando. Que Jesus foi dado, ou ele se deu a si mesmo em resgate por alguns, por todos. Todos. Repare a palavra todos. E no versículo 4, que deseja que alguns sejam salvos. Está assim? Não, na sua Bíblia está que todos sejam salvos. Já a predestinação diz não. Deus não quer que todos sejam salvos, porque Ele escolheu uns para serem salvos e outros para irem para o inferno. Mas aqui na Bíblia está dizendo que todos, são todos que Deus quer. Todos. Todos é todos, né, irmãos? Todos. Vamos ver Atos 10, 34-35. Atos 10, 34-35. Vamos ver o que é que diz aqui. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, Deus aceita essa pessoa. Não depende de Deus aceitar, não. A pessoa é que se torna aceitável ou não aceitável diante de Deus. É a pessoa que vai se tornar aceitável ou não diante de Deus. Vamos ver um outro texto, Atos 17:30. Esse texto eu acho que está aí na apostila, ou aí na tela.
Se não estiver, a gente vai ver. Atos 17, 30. Vamos ver esse texto que diz assim. Atos 17, 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependem. Olha aí. Deus ordena a todas as pessoas, não a algumas, a todas, em todos os lugares, que se arrependam. É a exortação de Deus. Olha, todos estão convidados, todos estão podem aceitar, né? João, vamos ver João 1, 11, 13. João 1, capítulo João 1, de 11 a 13. Esse texto vai estar aí, né, na tela. Apareceu aí. João 1, 11 a 13. Visto, veio, João falando, né? Veio para o que era seu, mas os seus tiveram que o receber. Não. Olha que veio para o que era dele, mas os seus não receberam. Ou seja, o povo para qual Jesus veio não quis, não receberam. Contudo, aos que o receberam, a gente podia botar aqui entre parênteses, né, por decisão própria, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, aos que o receberam, teve uns que não receberam e teve aqueles que receberam. 2 Pedro 3,9. Abra aí a sua Bíblia, porque vai aparecer aí na tela, mas não vai aparecer o texto todo. Ficou faltando uma parte do texto aí na tela. Aí abra a sua Bíblia em 2 Pedro 3,9, para a gente ler o texto completo. Aí está só a primeira parte do texto. 2 Pedro 3,9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Agora presta atenção aqui. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, irmãos, se diz aqui que Deus não quer que ninguém pereça, como é que Ele vai predestinar então pessoas para o inferno? Se Ele não quer que ninguém pereça. Irmãos, estão entendendo? Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem. Então esse texto é muito importante. Mas tem um outro, que é bastante conhecido. João 3,16. Deus, não precisa nem ler a Bíblia, né? Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então, está aí, é a escolha do ser humano. Ezequiel 18, 23. Está aí, vai aparecer na tela. Vamos ler todos juntos? Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Irmãos, Deus está falando. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Não tenho nenhum prazer. Irmãos, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, como é que Ele ia predestinar as pessoas para o inferno? Se Ele está dizendo, Ele mesmo está dizendo aqui que Ele não tem prazer. Como é que Ele ia predestinar, mandar algumas pessoas para o inferno? Antes das pessoas nascerem, Ele diz: olha, você vai para o inferno, você não, você vai, você não, você vai, você não é. Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, como é que se explica isso? 1 Timóteo 4,16. Vamos ler 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem.
Irmãos, Paulo poderia ter dito a Timóteo: Timóteo, você é um predestinado. Então, fique tranquilo. Porque você está predestinado, eu vou me preocupar com o que se eu estou predestinado? Se Deus já estabeleceu que eu vou ser salvo antes de eu nascer, se Deus já sentenciou isso, mas olha o que é que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Ou seja, irmãos, Paulo está alertando Timóteo: Timóteo, cuidado, cuidado, vigia, rapaz, vigia com a tua salvação, cuidado, não vacile, né? Não vacile. Irmãos, na doutrina do livre-arbítrio nós cremos o seguinte: que o ser humano, né, ele tem que perseverar até o final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é porque um dia nós nos encontramos com Jesus, amém, nascemos de novo, mas nós temos que manter constante vigilância. Agora a salvação, irmão, a gente não vai perder por qualquer coisa. Tem crente que pecou: perdi minha salvação, meu Deus, cometi o pecado imperdoável. Não, irmão, peraí, vai devagar. Eu acredito que só perde a salvação os crentes que caem na apostasia. A apostasia, irmãos, é diferente de se desviar. Tem crente que se desvia, mas volta. A apostasia é uma coisa muito mais grave. É aquela pessoa que vira totalmente as costas para Deus, começa a xingar Deus, né? É o que está escrito lá em Hebreus, que experimentaram a Deus, mas, né, viraram as costas para Deus. Aí é apostasia. Então, Paulo está orientando a Timóteo: Timóteo, tenha cuidado. João 6,40, vamos abrir na Bíblia, vamos ler na Bíblia, João 6,40. O que é que diz aqui? De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo aquele que vir ao Filho, então tem que vir ao Filho, tem que vir o Filho, né? E nele crer tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, irmãos, nós lemos aqui, eu nem sei quantos textos nós lemos, mas acho que foi mais de 10. Todos mostrando o quê? Que a salvação é uma decisão da pessoa. A pessoa decide escolher Deus ou não escolher. Agora, tem uma questão aí que você pode me perguntar. Por exemplo, o calvinista pode perguntar: então Deus não tem nenhum papel na salvação? A salvação depende 100% do homem? A resposta: não. Não. Aí é que entra a questão. Porque é o seguinte, irmãos, a Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E se Deus não tivesse tomado a atitude de dar o primeiro passo em direção a nós, nós nunca iríamos conseguir dar o primeiro passo em direção a Ele. Ou seja, no nosso novo nascimento, quando a gente se converte, existe um toque de Deus. Se não existisse esse toque de Deus na minha vida e na sua, nós nunca iríamos nos converter. Ou seja, Deus tem participação sim na nossa salvação, mas não da maneira que a doutrina da predestinação fala. Ou seja, que a nossa salvação depende 100% de Deus. Não. Também está errado quem diz que a salvação depende 100% do homem. Está errado também. São os dois extremos. A salvação do ser humano tem a participação de Deus, porque Deus toma a iniciativa, o Espírito Santo toca no nosso coração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que estar aberto, eu tenho que parar, eu tenho que ouvir a Deus, para que haja esse toque.
Porque Deus não vai forçar nada na gente, né? Deus não vai forçar nada. Como nós vemos aqui, quem tem sede, vem a mim e beba. Eis que estou à porta e bato. Apesar desse texto, ele está falando mais para crentes, né? É para uma igreja já. Mas acontece com o ímpio, irmão. Deus também está batendo na porta do coração do ímpio. Ele bate na porta da igreja para arrependimento de desvio. O crente se desviou para voltar para o caminho, né, que ele estava trilhando. E quando ele bate na porta do coração do não crente, é para que o crente se arrependa da vida errada que leva. Mas ele bate com os dois grupos, ele está batendo, porque ele não arromba a porta, né, ele não força. Então, para a gente comprovar isso que eu estou falando agora, vamos ver Filipenses 2,13. Abra sua Bíblia. Eu não sei se está aí, vai aparecer na tela, não sei se o texto está aí. Ah, está. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, se Deus não tomar iniciativa, irmãos, nada feito. Sabe por quê, irmãos? Olha o que é que Paulo fala lá em Romanos 3, 9 a 12. Olha a situação do ser humano. Romanos 3, de 9 a 12. Vamos ver a condição do ser humano. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornavam-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, o homem na situação decaída dele, se não houver um toque de Deus, ele nunca vai se aproximar de Deus. Tem que haver um toque. E você está aqui porque Deus te tocou um dia. Só que você correspondeu, não é verdade? Você correspondeu. Você correspondeu a esse toque de Deus e veio e aceitou. Agora tem gente que não corresponde, irmãos. É tocado por Deus. Já reparou, irmão, aquela pessoa que se é tocada, mas só não rejeita. Deus vai fazer o quê? Vai forçar? Não. Então os irmãos estão entendendo que tem que, no caso, que Deus tem um papel na salvação, que não é 100% homem, porque aí essa doutrina de 100% homem já não está correta. Essa doutrina é errada, né? Deus fica de braço cruzado lá. Não. Porque, irmãos, é o seguinte: uma pessoa sozinha, só usar a ilustração, pode sair de uma areia movediça? Quem já caiu em areia movediça aqui para nos falar? Alguém já caiu? Graças a Deus. Ninguém nunca caiu. Mas a gente vê, né, irmãos? A gente vê. Olha, irmão, quem cai em areia movediça sai sozinho? Pelo contrário, quanto mais se esperneia, mais afunda. Nós estávamos, irmãos, numa areia movediça. E Deus estendeu os braços e nos tirou de lá. Amém? Aliás, toda a humanidade está numa areia movediça. Só que tem alguns, quando Deus estende o braço, o que é que faz? Quero não. Oh, vai fazer o quê? Né? Não quer? Mas você estendeu os braços. Quando Deus, né? Aí você pegou na mão de Deus e Ele te tirou da areia movediça. Amém? Tirou. Então, irmãos, esse ensinamento hoje, né, é para situar os irmãos. Pastor, então não existe predestinação? Irmão, a predestinação, como é ensinada pelo calvinismo, né, vamos dizer assim, um calvinismo raiz, radical, desse que eu falei, que Deus escolheu uns para o inferno, outros para a salvação, eu não acredito. Sabe qual é a predestinação que eu acredito? Aquela predestinação de propósito de vida para a pessoa. Domingo passado aqui eu falei sobre Jeremias, não falei? Quem estava aqui domingo passado, de manhã? O que é que Deus falou para Jeremias? Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para você ser profeta. Amém? Em outras palavras, eu te predestinei desde o ventre da tua mãe para você ser um profeta. Aí sim, eu acredito.
Eu acredito, irmãos, que cada um de nós já nasceu com o papel definido nesse mundo. Viu? Diga para quem está ao seu lado, você já nasceu com um propósito definido por Deus. Predestinação. Olha aí. Então tem a predestinação. Amém? Nesse sentido. Tem. E tem, como eu falei, a questão da onisciência de Deus, né? Deus já sabe de antemão o que vai acontecer. Já sabe. Quem vai perder, quem vai salvar, Ele já sabe. Agora, dizer que Deus é que determina quem vai para o inferno e quem vai para o céu, aí não, irmãos. Existem alguns textos que são usados pelos calvinistas, mas, irmãos, nós temos que ver o ensino geral da Bíblia. Não é pegar 2, 3 textos e tentar usar isso para... né? E havendo oportunidade, eu até vou pegar esses textos e estudar aqui com os irmãos. O que é que diz esses textos? Analisar esses textos direitinho, né? Mas eu peguei aqui, irmãos, hoje mais de 20, 30 textos, né? E eu só não trouxe mais textos por causa do tempo, que eu sabia que não ia dar tempo. Mas tinha mais 10, 15 textos para pegar. Mas aí ia demorar muito. Então, agora, eu vou falar, irmãos, a mesma coisa que eu falei na quarta-feira passada. Quem não estava aqui vai ouvir. É o seguinte. A gente não briga por isso. Amém? Não é brigar, né? Nós temos que amar os nossos irmãos que pensam diferente da gente. Olha, irmão, já houve muita briga, viu, por causa desse negócio aí, viu? Já houve briga, ainda hoje há, viu? Mas lá no passado tinha irmãos que não falavam com irmãos por causa disso. Aí quando um se encontrava com o outro, ia logo perguntando: você é calvinista ou é arminiano? Né? Armínio, né, era o nome de um teólogo que defendia o livre-arbítrio. E aí, irmão, não dava nem mais boa noite, a paz do Senhor, nem. Então, assim, o amor continua, amém? Agora, eu preciso ver aonde eu estou, que igreja eu faço parte. Eu falei quarta-feira passada que quem acha que os dons espirituais não existem mais, não tem mais dom não. O melhor para essa pessoa é procurar um lugar, ou uma igreja no caso, né, que crê da mesma forma. Ou então ficar com aquilo para si mesmo. É o que ela pensa, tem o direito de pensar assim, né? Tem o direito de pensar assim. Cada um tem o direito de pensar como que. Mas guardar aquilo para ela. O que é errado, irmãos, é eu crer de uma maneira diferente do que a igreja que eu congrego crê, e eu ficar no ouvido dos outros, zoando os outros. Olha. Ô, irmão, se eu estou numa igreja que defende o livre-arbítrio, eu tenho que, se eu sou calvinista, eu tenho que ficar na minha, amém? Eu não posso ficar, você é o quê? Rapaz, não tem livre-arbítrio não, rapaz. Você é um predestinado, viu? Olha, você é predestinado. E aí fica, irmãos, botando minhoca na cabeça dos outros, né? Aí está errado. Os irmãos estão entendendo? Está errado. Então, irmãos, eu estudei 6 anos num seminário batista tradicional. E eu sou renovado. Mas eu ficava na minha. Quando os professores lá falavam, os professores lá, não tem negócio de cura não, negócio de dons, negócio de língua não existe não. Eu ficava na minha. Oxe, eu estava no seminário dos outros. Eu estava no seminário o quê? Tradicional. Eu me comportei da maneira correta. Não ficava falando para os meus colegas: olha, esse negócio de tradicional, rapaz, isso aí. Amém? Durante 6 anos, irmãos, olha, eu respeitei. Os irmãos estão entendendo? Amém. Você tem que respeitar, né, o lugar onde você está. Nem lugar, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja bem tradicional, já aconteceu umas 3 vezes, irmãos. E louvor, e eu com vontade de bater palma, mas fiquei na minha. Eu fiquei na minha, estava com vontade de bater uma palma.
Irmão, só teve um dia que eu me esqueci, irmão. Eu estava numa igreja. E naquela igreja não se bate palma. E eu comecei a bater. Mas só eu comecei a bater e todo mundo começou a me olhar. Aí eu parei também, fiquei todo sem graça. Parei. Ó, irmãos estão entendendo? Respeita. Amém? Respeita a fé do outro, respeita. Então assim, irmãos, hoje tem muita igreja, né, calvinista. Tem até batista calvinista hoje, né? Igreja reformada, batista reformada, né? Toda igreja, irmãos, que tem esse nome, se você reparar, reformada, né? É porque crê na predestinação. Quando vem assim, reformada, batista reformada e tal, né? É porque acredita. Então, tem muita opção, né? Aí você vai para essa igreja e fica lá, porque você vai estar dentro daquilo que você acredita. Agora, irmãos, eu acredito que no céu vai ter calvinista, vai ter, né, livre-arbítrio, quem crê, amém. Só que a gente tem que se posicionar, não é verdade? Então, se perguntarem a você, porque, irmãos, essa questão está até muito voltando, viu? Muito negócio de essa questão da calvinismo, muita gente, né? Assim, tal, querendo, aderindo. Então, assim, se perguntarem lá na IBMI qual é a posição, nossa posição lá, a gente acredita no livre-arbítrio. A gente respeita essa posição calvinista, mas de predestinação, mas a nossa posição é livre-arbítrio. Amém? Aí você já sabe responder. Agora, vai brigar com o irmão calvinista? Não, de maneira nenhuma, irmão. Ama nosso irmão, é irmão nosso. Amém? É irmão nosso, até porque ele está predestinado. É irmão nosso. Ama o irmão. Vai brigar com o predestinado, irmão? Tenha cuidado. É o nosso irmão. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Assim como ele também tem que nos amar. Ele tem que nos amar. Eu não sou predestinado. Agora uma outra coisa, irmão, só a última. Como é que uma pessoa predestinada sabe que ela é predestinada? E se ela um dia sair da igreja, se desviar, ela é predestinada ou não? Como é que ela sabe que é predestinada? Aí tem a questão, né, irmãos? Tem a questão. Se não tem nenhuma participação do ser humano na salvação, tudo depende de Deus, bom, eu fico assim meio, e agora? Se tudo depende de Deus, nada depende de mim, como é que fica agora? Sou salvo ou não sou? E se eu cair? E se eu me desviar? Continuo sendo predestinado? Ou perdi a salvação? Essa é a questão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que possamos ser edificados pela Tua palavra. Amamos a todos os nossos irmãos. Que o Senhor continue nos dando entendimento da Tua palavra. Que o Senhor continue nos dando a Tua direção no nome de Jesus. Amém?